Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Diálogo de Nosso Senhor com Pilatos, Pôncio Pilatos. E um diálogo um pouco dramático. Pilatos, essa pressão para que condenasse o Senhor, como acaba por fazer, tentando salvá-lo, mas sem consegui-lo, e Jesus começa a falar isso da verdade, aquele que é da verdade escuta a minha voz. A verdade que às vezes é doce e suave, mas outras vezes é amarga e dura. A verdade que Cristo vem trazer é assim também, tem essa ambivalência, digamos assim, né? Por vezes é algo maravilhoso, sempre é algo maravilhoso, mas às vezes é algo muito gostoso e revigorante, outras vezes é algo mortificante. A verdade é assim, nos custa. Uma daquelas palavras de Jesus, tinha um estudante de medicina que falava comigo que nos livros de medicina ele escrevia sempre a mesma frase, a frase dessa é meio forte, né? De Nosso Senhor: se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Então colocava lá, se não se converterem, todos vão perecer. Uma coisa dura, assim, forte, que é no capítulo 13 de São Lucas, quando os apóstolos vêm falar de Jesus, comentar uma notícia que tinha saído ali, de uns galileus que tinham sido presos e mortos por Herodes, o sangue deles misturado ao sangue dos sacrifícios no templo, ali uma coisa meio espantosa assim, né? Estavam impressionados com aquela notícia. E Jesus fala: acho que eles são mais pecadores que os outros? Se vocês não se converterem, vão perecer da mesma maneira. Em seguida, nesse mesmo capítulo, Jesus vai falar da parábola da figueira que não dá fruto, que está ocupando espaço, e o dono daquela sítio ali arranca essa árvore porque não dá fruto. Não, vamos tentar mais uma vez, vamos ver se agora dá. Se não der nem esse ano, a gente arranca ela. E ainda no final do capítulo, alguém, um pouco todo esse tema, né? O mesmo tema, alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Pergunta interessante, né? Jesus respondeu: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Aquele que se aproxima e faz a pergunta, faz de uma maneira genérica: será assim? Teórica, são muitos que se salvam, se condenam. Mas Jesus responde falando para ele, falando para aquele grupo ali, não falando dos outros, esses outros aí, os perdidos, não sabem de nada. Não. Vocês, né? Esforçai-vos, não está falando, eles devem se esforçar, vós, esforçai-vos por entrar. Porque só ser meu discípulo, não basta só ser católico. Não, vou até na missa, imagina, já estou aqui numa elite. Então, se alguém está garantido, sou eu. Não é bem assim, não é isso que a gente lê no Evangelho. Esforçai-vos. Não basta isso. Lendo a biografia de Dom Bosco, ano passado me chamou a atenção vários casos prodigiosos, né? Dom Bosco é um santo assim
cheio de uns... Ele lia a alma das pessoas. E uma hora um rapaz falou: Dom Bosco, me dá um conselho daqueles seus colégios, né? E o Dom Bosco quer um conselho para quê? E ele falou: para a salvação da minha alma. E Dom Bosco respondeu: olha, então acho que tu deveria te confessar, porque tu está em estado de pecado. Há 3 anos e meio que tu estás assim, tá em estado de pecado. E aquele rapaz falou: mas Dom Bosco, mas eu, como assim? Eu me confesso toda semana com o padre fulano. Falei: é verdade, mas há 3 anos e meio tu omitiu um pecado grave, por vergonha, não quis confessar, então todas as confissões de lá para cá são inválidas, porque aquele pecado tu não te arrependeu, tu não purificou, tu não pediu perdão a Deus. E aquele rapaz falou: pá, é verdade, né? E foi, se confessou e já... Interessante, bem, confessava toda semana, imagina, mas ele estava, isso não significava que a alma dele estava pura, estava em Deus. Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Não sei de onde sois, afastai de mim todo vós que praticais a injustiça. Não adianta, né? Se pratica a injustiça, Jesus dá esse critério, né? Se tu pratica a injustiça, tu faz as coisas, se tu pratica o mal, se tua vida é repleta de mentira, de roubo, de desonestidade, de falsidade, de egoísmo, enfim, a injustiça, não adianta, né? O primeiro sacrifício que Deus espera de nós é configurar a nossa vida à sua vontade, como o próprio Cristo fez. Esse foi o grande sacrifício dele. Diz assim em Epístola aos Hebreus, né? Ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifícios nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho a Deus para fazer a tua vontade. Jesus define a sua vida assim: vem fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Assim deveria ser a nossa vida. A vida de um cristão tem que ser isso, né? Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrar no reino dos céus, mas que faz a vontade do Pai que está nos céus. Isso é a vida dos santos, de um Dom Bosco. Ele foi santo porque ele fez milagres e prodigiosos? Não. Ele fez milagres porque foi santo, porque era santo. Por isso Deus lhe deu muitas graças. Mas a santidade não está nos milagres, a santidade está no esforço diário por configurar a sua vida à vontade de Deus. Às vezes nos chama a atenção esses milagres, essas coisas chamativas, né? Mas o que realmente conta na vida de um santo e na vida de qualquer um é aquele momento em que ele venceu o orgulho, em que ele domou o seu temperamento raivoso, em que ele assumiu aquela tarefa chata que ninguém viu, mas ele assumiu aquilo, fez aquele sacrifício que lhe custou e sorriu diante daquela adversidade. Aí está a santidade das pessoas que vão para o céu, que se salvam. E aí está o nosso caminho para o céu também. É isso que Deus espera de nós. São Gregório de Nazianzo tem um diálogo consigo mesmo, né? Alma minha, tens uma tarefa, se queres uma grande tarefa. Escruta seriamente em teu interior, teu ser, teu destino, de onde vens, para onde irás. Procura saber se é vida a que vives ou se há algo mais. Alma minha, tens uma tarefa, purifica, portanto, a tua vida. Essa é a nossa tarefa, né? Purificar a nossa vida. Só os puros de coração verão a Deus, diz nosso Senhor. E eu não sou puro de coração. Do coração do homem brota o que mancha o homem. Do meu coração brota uma série de coisas, de orgulho, de materialismo, de uma sensualidade desregrada, de vaidade, de egoísmo. O que eu farei, portanto? Vou buscar, com a graça de Deus, essa purificação de que fala São Gregório. Vou empreender essa tarefa que tenho entre mãos. Mas como? Onde? Em que? Aí sim, é preciso buscar, é preciso procurar, é preciso ver. Cada caso é um caso. É interessante, eu assistindo uma série sobre Michael Jordan. Eu admiro muito, eu gosto de basquete. E ele, um ídolo, né, na minha adolescência. E é interessante, está na moda agora, o último ano dele na NBA. E é interessante como ele já é uma estrela, mas ainda não é um campeão. Nunca ganhou o campeonato da NBA, o seu time, o Chicago Bulls, nunca ganhou.
Então ele está numa categoria, não é que nem o Magic Johnson, Larry Bird, ele é um cara muito bom, muito virtuoso, assim, faz umas coisas prodigiosas, maravilhosas, né? Mas o time dele não ganha. E é interessante como vai mostrando essa série, ele tem essa gana, essa vontade, e aí ele vai dando os passos. O que é preciso fazer agora, né? Uma hora lá, ele, para conseguir vencer o Detroit Pistons, ele sempre perdia do Detroit Pistons. Por quê? Porque os outros eram os cavalos que batiam neles, então ele fala, tem que ficar mais forte. Então ele ganha lá 15 quilos de músculos lá naquele ano, naquele verão, treinando na academia, um treino violento lá, porque ele visualmente você vê como ele cresce assim, né? Ele aumenta porque ele está mais forte, né? E vencem o Detroit Pistons. Ele precisa passar mais a bola, eles mudam o esquema que era muito centrado nele, o esquema tático, e ele começa, o técnico anima ele, tem uma estratégia de fazer uns triângulos de movimentação. Ele custa porque ele é melhor, muito melhor que os outros, mas ele começa a apostar naquilo, começa a passar e os outros começam a fazer cesta e começa, né, e a equipe começa a funcionar e ali aquilo gera, né, uma equipe que ganhou 6 vezes o campeonato na década de 90, nunca tinha ganho, em 10 anos ganhou 6 vezes o campeonato, o melhor time da história da NBA, ele se considera, né, uma coisa impressionante, as vitórias que teve. Então é interessante, né, olha, às vezes a gente tem um pouco, eu já sou meio Michael Jordan, eu já sou bom o suficiente. Talvez não, né? O que tu pode melhorar? O que eu tenho que melhorar? Interessante as empresas que contratam lá uma consultoria, aí determinam objetivos, aí metas, e juntamente com isso mecanismos de controle que vão impedir que essas metas fiquem só no papel, mas transformem sim a realidade da empresa. Isso fazem os atletas, as empresas, os artistas, por metas humanas, por objetivos humanos. O que não deveríamos fazer nós pela meta de ganhar o céu, de ganhar a vida eterna, de buscar a santidade? O que não deveríamos fazer nós, não é verdade? E o que é essa grande tarefa para isso, nesse contexto? É o exame de consciência, é o tema dessa nossa meditação, que diz assim, São José Maria em Caminho: exame, tarefa diária, contabilidade que nunca descura quem tem um negócio. E há negócio que renda mais que o negócio da vida eterna? Ele falava, até um pipoqueiro que vende lá pipoca na frente de uma escola, no final ele vê lá quanto é que ele saiu de milho, óleo, não sei o que precisa comprar o sal. E ele faz uma contabilidade, ele tem um controle, porque assim ele sabe, né, quando está entrando, saindo. E quanto mais, se eu estou lutando para ser santo, se eu estou lutando para salvar minha alma, para purificar meu coração. Então é um último dessa série que tratamos de elementos da vida espiritual, de práticas de piedade. Vamos hoje fechando o tempo pascal, domingo é Pentecostes, termina o tempo pascal. Também nós vamos fechar essa série falando sobre essa prática de piedade tão interessante, tão importante para a nossa luta. O grande motor da nossa luta é o exame de consciência. E para tentar também ser um pouco assim prático, né? Como fazer exame de consciência, em que consiste? Pensei em falar de 5 elementos. Primeiro, colocar-se na presença de Deus, seguir um roteiro, ir às causas, fomentar a contrição, chegar nos propósitos. Então, um pouco esses 5 elementos para te ter um panorama, como é que a gente faz, como é que a gente vive o exame de consciência. Primeiro, esse pôr-se na presença de Deus. Jesus promete para os apóstolos que Ele enviará o Espírito da verdade, que vos revelará toda a verdade, que convencerá o mundo do pecado. A gente precisa, os apóstolos sozinhos, mesmo depois de ter 3 anos ao lado de Cristo, devido àqueles 3 anos, tê-lo visto ressuscitado, eles ainda não enxergavam toda a verdade, não eram capazes de compreendê-la. Teve que vir o Espírito Santo. E a nossa visão acerca da vida, acerca de nós mesmos, sempre é uma visão parcial, deformada, reducionista, cúmplice de uma maneira dos nossos defeitos e pecados. E é importante que eu saiba isso. É um problema quando eu não me dou conta disso, quando eu acho que, não, eu me conheço bem. Não, eu já sei mais ou menos como é que eu sou, meus pontos fortes e fracos. Um dia eu verei, com a graça de Deus, no dia do meu juízo. Quando eu morrer, aí eu vou me deparar com a verdade.
é o juízo particular. Mas já nessa vida, eu posso buscar essa verdade que há de me transformar, há de me fazer de mim um homem melhor cada dia. Mas eu preciso sim de Deus, eu preciso do Espírito da verdade para isso, o Espírito Santo. Por isso, o exame de consciência de um cristão é mais do que um mero exercício estoico, é um momento de oração, que é bom que comece com esse pôr-se na presença de Deus, quem sabe invocando explicitamente o Espírito Santo, esse Espírito que ilumina as inteligências dos apóstolos em Pentecostes, que movia os profetas, movia o Natã para se aproximar do rei Davi e lhe acusar do seu pecado de adultério e homicídio, e lhe despertar a consciência que estava adormecida depois de ter feito aquele crime, ter cometido aquele crime. E foi lá e mostrou, e ele se abriu, e Davi se arrependeu, graças à ação de Deus, sozinho, que talvez não conseguisse chegar naquilo, né? E a gente precisa dessa ajuda e podemos contar com essa ajuda, devemos buscar essa ajuda. Então, começar o exame assim. Depois, então, é meio sobrenatural, meio humano. Eu costumo falar, né? Rezar como se tudo dependesse de Deus, agir como se tudo dependesse de nós. Então, é preciso também pôr um empenho humano. Para escutar essa voz que clama no deserto, eu tenho que ir até o deserto. E às vezes é custoso ir deserto adentro, né? O lugar não é confortável o deserto, mas se eu quero ouvir a voz de Deus, eu vou me recolher, eu vou buscar um local bom para fazer exame de consciência, vou gastar um tempo ali no final do dia, reservar uns minutinhos, mesmo que eu estou um pouco cansado, ou se eu estou muito cansado, não consigo, bem, então eu vou fazer em outro momento, mais cedo, ou no dia seguinte, quando eu acordo de manhã, eu repasso o dia e mais ou menos com uma certa lucidez consigo enxergar as coisas, né? Pois esses meios humanos, e o grande meio humano talvez é ter um roteiro, seguir um roteirinho, como as empresas têm as suas metas, também é bom que a gente tenha, onde é que eu vou me examinar? Como? Que tipo de roteiro? Aí tem vários tipos. Um típico, para começar, que dizia São José Maria, olha, pensa assim, o que eu fiz bem hoje, o que eu fiz mal, o que eu podia ter feito melhor, o que eu podia fazer melhor amanhã? Ou, usando as palavras do Beato Álvaro, obrigado, perdão, ajuda-me mais. Obrigado, Senhor, porque hoje não rendeu meu dia, eu tive tantos momentos tão bons de convivência com meus familiares, eu fiz umas leituras ali que me ajudaram, obrigado por isso. Perdão porque eu perdi o tempo, uma hora lá, aquela 40 minutos ali, de maneira completamente inútil, eu comi demais e fui um pouco glutão, até fiquei me sentindo mal, comi por gula mesmo, porque eu respondi, tratei mal aquela pessoa, fui meio egoísta, enfim, perdão, examinando nossos erros. Obrigado, perdão, ajuda-me mais. O que eu posso fazer então? Amanhã, se tu me ajuda, amanhã eu vou procurar ser especialmente gentil com tal pessoa no trabalho, na faculdade, aqui em casa. Vou procurar me mortificar especialmente no jantar, ou acordar na hora, vou pôr o despertador longe para... Então, um pequeno para o que eu posso fazer? Com a tua ajuda eu consigo. Uma meta, né? Um propósito. É uma coisa simples. Às vezes também ajuda a dividir em breves perguntas, por exemplo, obrigações para com Deus. As minhas orações, fiz com piedade. Obrigações para com o próximo. Isso, né? Da gentileza, do serviço. Obrigações pessoais, dos estudos, da ordem, da pontualidade. Às vezes o exame tipo checklist ajuda muito quando a pessoa está incorporando hábitos. Tudo tem as suas limitações, né? Claro, checklist corre o risco de ficar uma coisa um pouco mecânica, assim, meio externa, né? Mas às vezes, em alguns momentos da vida, e para algumas pessoas ajuda. Quando é preciso incorporar o hábito. Fiz o propósito todos os dias, sair para correr, todos os dias fazer uma leitura espiritual, todos os dias na comida, fazer não sei o que, não comer tal coisa, me perguntar para minha mãe como é que foi o dia dela. Então eu fiz ali meus propósitos, né? Tomar um banho frio, fazer tal coisa. Mas eu não lembro, eu não faço, na hora não... Então ajuda a pegar ali e fazer uma tabelinha, uma planilha aí de 31 colunas, que são os dias do mês. Aqui as linhas são os vários propósitos de vida espiritual, de organização pessoal. Não muitos, né? Máximo 10, uma coisa assim, né?
E aí eu, fiz, não fiz, é legal, alguns guris vêm me mostrar colorido, né? O verde é o que fez, o vermelho é o que não fez, o amarelo mais ou menos, ou faz um X se não fez, um ponto se fez, e aí fica claro ali o X, isso aqui falhou, nesses dias aqui foi mais complicado. Então, a pessoa tem uma consciência, né? Essa noção muito interessante do que está acontecendo na sua vida, né? Checklist é uma maneira boa de fazer exame, ajuda muito algumas pessoas. Dar notas. Atualmente eu estou fazendo de dar notas para o meu exame, abrindo um pouco aqui, né? Eu dou notas, né? Cada mês tem ali um pouco a luta daquele mês, e aí uma coisa de piedade, uma coisa de comportamento, e aí eu divido em 4 metas, aí fica uma por semana, mas eu examino as 4 todos os dias, só que para cada semana uma daquelas metas tem um peso duplo, então eu ganhei uma nota, eu tentei antes fazer uma nota de 0 a 2,5, mas não funciona, não é fácil para mim dar uma nota de 0 a 2,5, então eu prefiro dar de 0 a 2, 0 a 2 eu consigo, porque né, como se fosse a 20, então faz por 10, multiplica, fica fácil, matemática fica mais fácil. Então dou de 0 a 2, só que um dos 4 pontos tem peso duplo, porque é a semana especial daquele ponto, e aí somo, dá 10 no final, é uma nota que mais ou menos de 0 a 10 eu consigo ler aquilo e comparar os dias, sei lá, uma coisa assim, cada um tem, para alguns falar, que coisa mais matemática absurda, pode ser, né, depende um pouco de cada um, momento da vida também, mas às vezes ajuda nessa coisa da gamificação que se diz, né, de tentar transformar aquilo num game, num jogo. Então é o que a gente vai acertando o roteiro, o método. Na direção espiritual é muito útil fazer isso e ver o que nos ajuda a pedir dicas, mas querer ter esse espírito, ter um modelo, um roteiro de exame de consciência que me ajude, que me faça querer lutar, que me faça querer me superar, sabendo colocar esses pontos, as perguntas que a gente se faça, né, fui gentil, na fronteira da nossa luta. O que isso significa? Significa nem em território já conquistado, nem em território que está muito além do meu alcance. Por exemplo, né? Ou pergunta, usei drogas hoje? Acho que para a maioria das pessoas, pelo menos, né, que estão assistindo essa meditação, não é uma luta diária, pelo menos, né? Lutar para não consumir drogas. Então é uma coisa que, olha, eu nunca fiz isso, não está no meu horizonte próximo, né? Então não preciso examinar todos os dias, não faz muito sentido algo que já... Não sei, quem sabe até antes eu tinha uma luta aqui para acordar na hora, mas hoje em dia não é mais um problema, eu sempre acordo na hora. Então eu tiro aquele... não precisa mais, né? Já é território conquistado. Agora também não pode ser uma coisa, sei lá, né? Passei mais de 5 minutos sem me lembrar de Deus nesse dia. Uma meta bonita, mas talvez seja um pouco além do meu alcance. Então eu vou colocar onde é que está a minha fronteira, que é algo que está na luta, que às vezes eu consigo, como um bom técnico, né? Ele dá o exercício ali no limite, né? Não pode ser nem muito fácil nem muito difícil, aquele exercício de matemática ou de educação física, tem que ser no limite que o cara consegue. E aí sim ele vai desenvolvendo o músculo, as habilidades científicas, o que for, né? No limite entre o dominado e o desconhecido. Esse é o bom lugar, que aí é o lugar do crescimento, né? Então, pôr metas aí, ideias para criar um roteirozinho, Depois, terceiro ponto, ir às causas. Ir às causas. Perguntam para Jesus uma hora, por que não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus respondeu, porque a vossa fé é demasiado pequena. Dá o diagnóstico. E é bom que a gente busque esse diagnóstico, pondo os meios humanos e apoiados, sobretudo na graça de Deus. Vamos buscar também as causas das coisas. Estou irritado, passei a boa parte do dia hoje mal-humorado. Por quê? Porque eu fiquei com orgulho ferido naquela reunião de grupo, pela nota que eu tirei. E aquilo, então, eu me senti preterido, me senti ultrajado, e aí, pronto, aquilo já azedou o meu dia. Então a causa é uma coisa de orgulho ali, sei lá, né? Coisa de vaidade. Por que eu estou tão pouco piedoso? Está te custando rezar? Olha, talvez porque eu estou muito disperso, me falta temperança na comida, eu estou comendo muito e aí eu estou muito voltado pensando em comida, ou essas tentações de sensualidade, o tempo inteiro pensando em baixaria.
Ó, eu estou, sei lá, né, descuidando a vista, vendo qualquer vídeo que aparece na frente, na internet, e ali, né, essas coisas sensuais apelativas grudam na minha imaginação e depois aquilo fica fermentando. Então, as coisas têm causas que vale a pena investigar, e isso pode custar às vezes, pode custar, é preciso coragem, porque o pecado, ele traz uma certa anestesia. O mosquito, a saliva do mosquito parece que é anestésica. Curioso, né? O bicho safado mesmo. Ele cospe em ti, bicho safado, né? E aquela saliva tu não sente, e aí ele pica, na hora tu não sente. Depois vai sentindo, depois já foi embora, já quando começa a sentir, já foi embora. O pecado é um pouco assim. Ele sequestra a nossa consciência. Eu sei que não deveria fazer aquilo, mas na hora não parece tão ruim assim. Não, parece ser bom eu deitar um pouco agora, comer mais é oportuno, não posso deixar passar essa oportunidade, pegar mais esse pedaço de bolo, ou falar para essa pessoa de falar aqui, mostrar para ela a verdade. Depois eu passo o tempo e falo, que bobagem, que idiotice, né? Ter respondido daquela maneira para o meu pai, ou ter comido tanto, não precisava, ter passado a tarde toda dormindo, perdido tempo miserável, né? Mas na hora, o pecado carrega uma anestesia ali, né? E a gente precisa vencer isso daí, esse olhar meio turvo assim para a realidade, para os problemas da nossa vida. Se eu quiser, eu vejo que a culpa é minha, as minhas culpas, os meus problemas, mas eu prefiro não ver, porque é mais cômodo, ou pelo menos me parece mais cômodo, a minha covardia, né? Queremos sim ter a fortaleza de olhar para as coisas de frente, com calma, com paciência, enfrentando, resolvendo com a graça de Deus, mas com essa franqueza, com essa valentia, com essa coragem de ir às causas dos problemas. Depois, querer fomentar a contrição. Na psicanálise se fala disso, né, de verbalizar o subconsciente. Mas o exame de consciência, bem, ele tem algo disso, né, de aquilo que está ali meio que eu não quero enxergar, como eu acabei de falar, eu trago a minha consciência e aí eu começo a enfrentar o problema. Mas é mais do que isso. Não é apenas algo comigo mesmo, como a gente falou, é um momento de oração. Por isso, esse contraste entre o que eu sei que eu deveria ter feito e o que de fato eu fiz, que eu vou pôr as duas coisas juntas na hora que eu examino, tem que gerar não apenas uma chateação consigo mesmo, que droga, né? Outra vez, mas uma dor, uma satisfação, sim, mas uma dor de amor. Diz São José Maria em Sulco, cuida do exame diário, vê se sentes dor de amor, porque não tratas nosso som como deverias. Ou ainda em Caminho ele escreve, acaba sempre teu exame com um ato de amor, dor de amor, por ti e por todos os pecados dos homens. Essa, dizia São José Maria, a parte mais importante do exame, a contrição, essa dor de amor, essa pena, porque não fiz o que deveria, porque não aproveitei como eu deveria, né, o dom da vida. Esse é de ser o nosso motor, fazer as coisas por amor, vendo que aquela minha ação foi ruim, eu fui ruim realizando aquela ação, para com Deus, para com tantas pessoas que mereciam de mim uma outra atitude, ir às causas, fomentando essa contrição. E por último, fazer propósitos. Poderia parecer algo meramente negativo, mas o exame de consciência é algo, pelo contrário, profundamente positivo. Acho que nesse livrinho da maturidade, Dom Rafael Liano conta, né, de um homem que cometeu ali um adultério, um professor, e aí foi um congresso, e aí outra professora lá deu uma brecha, e ele um pouco para provar que era machão, não sei o que, diante dos outros. Mas depois ele viu que estupidez, porque foi pensando na esposa, nos filhos, né? E ele se arrependeu profundamente, ele olhou para o seu pecado de frente, né? E resolveu enfrentar aquilo, e teve uma outra ocasião, um outro congresso, e uma outra proposta, e na hora ele disse que teve um momento de tentação, mas sentiu aquele mau sabor na boca de tudo o que ele tinha vivido e da canalice que ele via que era aquilo, né, que ele tinha, porque ele tinha feito uma contrição profunda, e ele pegou e então foi embora, e fugiu. Pegou o carro, o avião, sei lá, né? Fugiu daquela ocasião. Assim é como a gente deve aprender com não deixar as coisas ali dentro de nós como um campo minado, assim, né? As coisas meio mal resolvidas, porque não, por olhar
com valentia, para resolver, para desarmar as bombas, as minas, para enfrentá-las. Um olhar sobre o passado e lamentar-te? Não, que é estéril. Aprender que é fecundo. Aprender que é fecundo. Então, qual foi o problema? Isso. Então, eu vou pôr remédio nisso daqui. Então, eu vou procurar a partir de hoje, amanhã, vou me esforçar para fazer diferente, para fazer assim, para ter essa atitude. Propósitos. E a gente pode fazer todos os dias um pequeno propósito para o dia seguinte. Olha, amanhã então vou cuidar especialmente esse ponto de luta, vou me lembrar desse assunto aqui, porque eu não estou vivendo bem, eu vou anotar em tal lugar, um alarme no celular para trazer para minha consciência a importância. Propósitos, pôr em movimento a nossa luta por sermos melhores. Disso se trata no exame de consciência. Acho bonito uma imagem no Apocalipse da Nova Jerusalém, que desceu dos céus como uma esposa adornada para o seu esposo. É uma imagem também de Nossa Senhora. Nossa Senhora é imaculada, Nossa Senhora toda ela bela, amável, admirável. Tudo nela é amor a Deus, é generosidade, humildade. Não há nada de orgulho, de afetação, de mentira. E por isso foi a festa da Ascensão do Senhor, domingo agora, mas a igreja também celebra a Assunção de Nossa Senhora, corpo e alma belíssima, Deus a quer junto a si. A criatura que mais agrada a Deus é a Santíssima Virgem. E nós, que não somos assim, né? Temos defeitos e misérias, mas somos seus filhos e lutamos por isso contra essas misérias e contamos e contaremos sempre com a sua ajuda nessa nossa luta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.